Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos e hoje eu quero convidar a você para o nosso estudo, do capítulo 18 de Josué. Você já pode pegar sua Bíblia, abrir no capítulo 18, que hoje vamos ler o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Mas hoje, antes disso tudo acontecer, eu quero cantar uma música em agradecimento por tudo que Deus realizou na minha vida. Que nos diz assim, não repare a minha voz, tá? Esse hino é para louvar a Deus. E eu tô aqui para louvar a Deus, não é para agradar ninguém. Eu vou cantar com a minha voz, sei que não é muito boa, mas Deus vai nos... Como é para Deus, Deus sabe o que eu tô querendo. Então vamos lá. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno. Ele é tão grande, ele é maior que o meu problema, é maior que o meu dilema, é maior do que eu possa imaginar. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de maravilhas, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus do impossível, ele vira pelo avesso essa situação, pega a pessoa fracassada e faz virar patrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas ele é quem decide. Ele abre e ninguém fecha, ninguém te proíbe, porque ele tem a chave do poder. Oh, glória! Irmãos, por que eu louvei esse hino? Em agradecimento porque o que Deus fez comigo hoje, um grande milagre na minha vida. Nós entramos, na Páscoa, eu até coloquei um vídeo aqui, no meu canal aqui, tem um shorts, que eu comentei sobre isso. A Páscoa, ela começa dia 14 de janeiro, a Páscoa cristã, Ela começa dia 14 de janeiro, às 6 horas da tarde, e vai até o dia 21 de janeiro, também à tarde. Esse tempo, esse espaço, desse tempo, nós não podemos comer nada levedado, nada que tenha fermento em nossa casa. Então, nós temos que tirar todo o fermento da nossa casa nessa época. E assim nós começamos, quarta-feira, e terça-feira foi dia 14. E nós estamos, celebrando a Páscoa. E entre esses dias, que começamos, eu comecei a me dar uma febre, meu esposo ficou muito ruim. Ontem, porque ele trabalha, é autônomo, ontem ele ficou muito ruim, com muita febre, muita dor de cabeça. E eu só naquilo, pedindo a Deus, para Deus tirar aquele mal da minha casa, da minha família. Eu também fiquei muito febril, ontem eu nem fiz vídeo, que eu também estava muito febril. E eu estava pelejando com ele também, dando assistência para ele. E tudo bem, e hoje ele acordou, graças a Deus, ele acordou bem, já foi trabalhar, não teve mais febre, a dor de cabeça já passou, porque ontem ele estava com muita febre, e eu falando para ele, vamos orar, e tomando, remédio caseiro mesmo, mas graças a Deus que Deus curou ele já foi trabalhar, e eu tô aqui em casa. E para outro milagre que Deus fez, eu acordei hoje porque eu tenho 5 cachorrinhos. Eu tenho um pequeno, um porte médio grande, e tenho outros 4 cachorrinhos de porte pequeno que eu crio dentro do meu apartamento, que eu resgatei esses animais da rua e trouxe para casa para cuidar. E esses animais, um deles, hoje amanheceu
porque eu coloco eles todos dormindo no meu quarto. Então eles ficam tudo na beirada da minha cama, assim, eu coloco o colchãozinho para eles vão e dormem. E um deles, eu acordei, tinha dois que eram muito espoletinhas, estavam fazendo muito barulho. Aí eu acordei assustada e pedi para eles calarem, né? Falei, cala a boca. E eles continuaram, né? E tinha um do outro lado deles que estava morrendo. A gente tinha colocado a cabecinha, virado a cabecinha, com a língua roxa para fora, com os olhos arregalados e as perninhas já toda esticada. E já tinha feito muito xixi, muito cocô, porque quando eles estão morrendo, eles fazem, né? E já estava falecendo já. Já estava duro, o coração já estava parando. E quando eu peguei esse cachorro, uma cachorrinha, eu peguei ela no colo e comecei a fazer massagem e pedir para Deus, Senhor, não leva. Não leva. Irmãos, a cachorrinha, ela tá ainda aqui, ela reviveu e tá aqui junto comigo. E ela tá passando mal ainda, que ela toda hora tá vomitando muito. Mas o milagre maior já foi feito. E eu creio que Deus está restaurando, porque se ela já está vomitando, é sinal que ela já está, né, trabalhando, Deus já está trabalhando no estômago dela. Quando a gente faz esse jejum que eu sempre faço, nessa época, é um jejum da Páscoa, né, que Deus, ele pediu para o povo de Israel fazerem esse jejum em todas as gerações, gerações perpétuas até que ele colocou, né? Ele colocou esse decreto. Então a gente obedece. E todas as vezes que a gente vai fazer esse jejum, algo ruim acontece na nossa vida, porque o diabo ele fica furioso. Então ele traz, né, as maléficas para a gente pensar assim, Deus não está nos abençoando, isso é uma coisa ruim que está acontecendo. Não é, mas todas as vezes que você começa um jejum, o diabo ele quer, né, te destruir, porque você está obedecendo a palavra de Deus. E é isso que eu queria passar para vocês. Foi por isso que eu já entrei, né, cantando que Deus é maior. Todos os problemas nós entregamos nas mãos de Deus, porque Deus é maior. Ele é o Deus que nos abençoa, que cuida de nós. Então, irmãos, nós não devemos, né, temer, nem tremer, nem, né, diante do diabo, porque o diabo ele vai fugir de nós, é o que a Bíblia fala. Se nós obedecermos a Deus, né, os anjos, Deus acampa anjos ao nosso redor. E com certeza aqui em casa estava uma guerra, porque ontem de ontem, eu vi um vulto negro, né, passando na minha sala. Porque quando o espírito é de Deus, você vê um espírito de luz. Ele é tipo uma luz, né? O espírito, que coisa. Mas eu vi sombras, assim, um espírito escuro, né? Atravessando a minha sala. E eu vi que o diabo estava aqui. Falei, o diabo está furioso. E ele está aqui, tá guerreando aqui junto com os espíritos da luz. Mas graças a Deus nós vamos vencer. É isso, nós já somos vencedores, né? E Deus está no nosso lado. Então vamos para o nosso estudo. Eu já pedi para você, pegue sua Bíblia, eu creio que você já deve ter pegado sua Bíblia, está com ela aí em mãos. E nós vamos ler o capítulo 18 para ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló, e ali armou a tenda da congregação, e a terra já estava submissa a eles. E dentre os filhos de Israel ainda restavam 7 tribos a que não tinham repartido sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: até quando estareis esperando para irdes possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais, vos deu? Escolhei para vós 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles sairão e percorrer a terra e a demarcarão de acordo com suas heranças e voltarão a mim. Divida-a em 7 partes. Judá permanecerá em seu limite da banda do sul, e a casa de José permaneça em seu limite na banda do norte. E demarcai a terra em 7 partes, e trazei-me a sua planta, e eu vos farei o sorteio aqui perante o Senhor, nosso Deus.
os levitas não terão parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é sua herança. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, o qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. E os homens se levantaram e foram. E Josué deu ordens a esses que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra, demarcai-a e voltai a mim, e aqui vos farei o sorteio perante o Senhor. E os homens foram e passaram pela terra e demarcaram as 7 partes de acordo com suas cidades. E descreveram no livro, e voltaram a Josué e o acamparam em Siló. E Josué lhes fez o sorteio de Siló perante o Senhor, e Josué repartiu a terra ali, entre os filhos de Israel, de acordo com as suas partes. E coube por sorteio a tribo dos filhos de Benjamim, de acordo com suas famílias, o limite de sua parte sorteada entre os filhos de Judá e os filhos de José. E seu limite ao norte, partindo do Jordão, vai até o lado do norte de Jericó, e subindo pela montanha para o ocidente, termina no deserto de Bet-Aven. E dali vai até Luz. Ao lado de Luz está Betel, para o sul, e chega a Atarote Adar, junto ao monte que está ao sul de Bet-Horon de baixo. E este limite se volta para o lado do ocidental, para o sul, desde o monte que está diante de Bet-Horon, e chega a Kiriat Baal. Esta é a Kiriat Jearim, que foi mudado o nome, né? Porque Baal, tinha lógica eles continuarem com esse nome. E aqui a gente observa que Josué, ele foi bem, né? Ele foi bem, como fala, justo, né? Quando ele repartiu essas terras. Ele pediu para que os homens fossem a essas terras, medissem essas terras e trouxessem a medida para eles. E ali Josué, iria fazer o sorteio para cada um pegar a parte dele. Então, ali não seria, chegou na terra, o Benjamim, digamos que a tribo de Benjamim, essa terra aqui é boa, eu vou querer essa daqui. Não. Josué, ele foi justo com todos eles. Olha, a terra que saiu sorteio para vocês, essa terra será vossa. E aqui continuando. E está a sua fronteira ocidental. E sua fronteira meridional começa da extremidade de Kiriat Jearim e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Mefetoa. E a fronteira desce à extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Rinom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e vai ao vale de Rinom, da banda dos Jebuseus, para o sul, e vai até Enrogel. E se volta para o norte, chega a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, desce a pedra de Boan, filho de Rubem. E vai para o norte, ladeando a Arabá, e desce até a Arabá. O limite vai dali para o norte, ladeando Bet-Ogla e os seus extremos, chegando à baía norte do Mar Salgado, na extremidade do sul do Jordão. Esse é o limite do sul. E o Jordão se limita com o seu lado oriental. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo os seus limites ao redor, de acordo com suas famílias. Observa que Josué, ele foi bastante rígido, né? E colocando, né, parâmetro até onde que os filhos de Benjamim podiam, né? A terra seria deles. E isso foi tudo escrito num livro, para que não houvesse briga, discussões futuras. Então, ele simplesmente chegou e falou, aqui é seu, aqui a gente observa que Josué, ele especificou bem, né? Deixou bem claro qual seria, né, a parte do Benjamim. Ele, não só do Benjamim, mas de todos, né, que ainda estava faltando. Então, ele chegou e falou, deixou tudo escrito. É por isso que hoje, irmãos, nós temos que deixar escrito. Isso aqui, a gente observa
porque isso aqui é um exemplo para nós hoje, que nossa vivência. Nós temos que deixar tudo escrito, não falar de boca. Hoje nós temos que deixar tudo escrito. Se você tem algo para dar para alguém, então você supõe que você tem uma herança, uma casa, 3 casas, digamos, e você quer dar uma casa para o filho, o seu filho está morando na casa, então deixa escrito, manda dirigir, fazer um contrato e colocando, né, todas as cláusulas lá que a pessoa vai morar na sua casa, quanto tempo, ou você está dando a casa, mas quando você for dar alguma casa por orientação sua, por critério seu, pede o aval dos outros filhos, né? Então, hoje nós devemos, irmãos, deixar tudo escrito. E não é só hoje, é porque para não ter afronta mais tarde entre os irmãos, porque a Bíblia nos fala assim, fugir da aparência do mal. E talvez você fale, mas o que tem a ver isso? Não tem nada a ver. Sim, tem a ver, sim. Porque no futuro, o diabo ele vai, né, colocar minhoca na cabeça de alguém para causar discussão. Eu falo isso porque acontece direto. Acontece direto. Então, hoje em dia, tudo tem que ser escrito no papel e registrado em cartório, para que aquilo ali seja uma comprovação. Porque se alguém entrar com a justiça, entre na justiça com você, você já tem como provar que o que aconteceu na época foi assim e assim, né? Então, nós temos que provar, até uma casa que você comprar. Por isso que nós, quando você vai alugar uma casa, um imóvel, ali é feito um contrato de aluguel, tudo especificado, porque senão a pessoa pode entrar na casa. Se você não fizer um contrato de aluguel, a pessoa pode entrar na casa e ficar lá, digamos que ela fica 5 anos lá. Então, ela que paga a luz, aí ela tem todo o boleto de luz, de água, né? Aí ela fala assim, não, essa casa aqui eu já tô nela há tanto tempo, eu não tenho nada, eu invadi essa casa. E pode até usar como uso capião, pegar essa casa como uso capião, porque nós temos muito, infelizmente, tem muita gente que entra dentro da casa só para fazer tramóia, né? Então, a gente temos que nos resguardar nesse sentido também. Faz um contrato, se você tem casa alugada, faz um contrato de compra e venda, manda essa pessoa assinar, porque no futuro você pode resguardar, até no futuro dos seus filhos, talvez você morre antes, né? E essa pessoa tá nessa casa e ela pode alegar que aquela casa, ela invadiu aquela casa e ninguém, e aí, né? Porque quando você tem uma casa em aluguel, principalmente se você mora longe, quem tá ali, os vizinhos que tá ali, sempre quem? Os vizinhos da pessoa que tá dentro da sua casa. Então, se aquela pessoa ficou 5 anos, 6 anos ali dentro, ela já tem direito, né, uso campeão, por invadir. Imagina se os vizinhos não sabem que você que é o dono daquela casa. Né? Se os vizinhos ninguém sabe mais porque passa tanto tempo, você não aparece lá, você só recebe o dinheiro, a pessoa é muito boa, né? Paga você direitinho, né? O aluguel direitinho. E aí? Aí a pessoa pode, né, pegar como uso campeão e você não ter prova. Então é por isso que é bom a gente deixar tudo registrado, tudo documentado. E aqui o Josué também já fazia isso. Tanto que quando ele pediu para os homens, vocês vão lá e escreve tudo no livro. Então, eles trouxeram tudo, né? Quantas terras que tinham. E Josué já deu o limite. A gente observa aqui, por isso que talvez você fale, mas por que tá isso na Bíblia, né? Essas palavras aí que a gente não precisa saber disso. Né? Talvez você pense assim, mas que significado tem isso, né, para nós hoje? Não tem significado nenhum. Isso é uma leitura boba, uma leitura que não te interessa, né? Mas aí é que você está enganado. Essas leituras que você acha que não tem nada a ver, é que tem a ver. Então, para você ver aqui como que Deus está passando para nós, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um conselho que Deus está passando. Olha, registra tudo. Nessa vida você tem que registrar tudo, porque o homem não tem palavra. O homem não tem palavra. A mesma coisa que ele te dá alguma coisa hoje, amanhã ele pode tomar. E se você tiver um documento que ele te deu, ele não vai poder tomar. Né? Hoje nós estamos vivendo nessa época. Nós não. Desde a época, né? Desde essa época aqui, que Josué foi muito sábio, né? Em
fazer os limites, tudinho, a gente observa que ele falava detalhadamente, você viu? O limite do tanto, aqui, ó. Aí, ó. E este limite se volta para o lado ocidental, para o sul, desde o monte que está diante de Bet-Horon, e chega a Kiriat Baal, cidade dos filhos de Judá. Esta é a fronteira ocidental. Então ele escrevia detalhes, olha, vocês vão pegar até isso. Então é importante. O que isso está passando hoje para nós? O ensinamento disso aqui. É isso que nós devemos deixar tudo registrado, para que você não tenha, né, aborrecimento amanhã, mais tarde. E vamos continuar. O Jordão se limita com o seu lado oriental. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo seus limites ao redor, de acordo com suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, de acordo com suas famílias, são, olha, Jericó, Bet-Ogra, Emeque, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefarram, Amunai, Ofne, Gaba, 12 cidades e suas aldeias, Gibeão, Ramá, Beirote, Mispe, Sefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elefe e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriat, 14 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, de acordo com suas famílias. Observa que ele foi bem específico em, né, detalhar o que era de Benjamim, os limites de Benjamim. Ele se especificou bem. Então, o que isso traz, né? O que nós trazemos dessa leitura aqui? Que nós devemos, né, especificar tudo aquilo que nós queremos dar para alguém, ou se alguém está nos dando e não registrou nada que está nos dando, você que está recebendo algo de alguém, você pede, faz um recibo, né? Faz um recibo e pede para essa pessoa assinar. Pode até ser um recibo de pão, qualquer papel. Eu estou recebendo tal coisa, assim, assim, assim. Se você estiver recebendo um carro, você fala, eu estou recebendo um carro cor prata, ano tal, coloca tudo, placa tal, Renavan tal, fulano de fulano de tal, no dia tal, hora tal, ano tal. Por quê? E faz a pessoa assinar. Por quê? Porque mais tarde, se vier um herdeiro, ou a própria pessoa que te deu revogar aquela doação, você tem como provar que ela já te deu. E coisa dada não devolve, se for muito bem amarrado. Amarrado no sentido que eu falo, né, documentado. Então, irmãos, isso é importante. Por isso que eu falo para vocês, a Bíblia é recheada de conselhos. Às vezes você cai em tentação por não conhecer a palavra de Deus, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho, no capítulo 19, da herança de Simeão. E segundo o sorteio saiu para Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, de acordo com as suas famílias. E a sua herança estava no meio da herança dos filhos de Judá. E a sua herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Hazur Sual, Balã, Ezem, Eutolate, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar Suzã, Bet-Lebaote e Jeruém, 13 cidades e suas aldeias, Aim, Rimon, Eté, Azã, 4 cidades e suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalete, Ber, que é Ramá do sul. Esta é a herança dos tribos dos filhos de Simeão, de acordo com as suas famílias. Da parcela dos filhos de Judá, se tirou a herança dos filhos de Simeão, porque a parcela dos filhos de Judá era muito grande para eles. Assim, os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles. E o terceiro sorteio saiu para os filhos de Zebulon, de acordo com as suas famílias. O limite
sua herança vai até Saride, e o seu limite vai para o oriente até Marala, e se estende de até Dabi-7, e atinge o ribeiro que está diante de Joqueneão. E de Saride volta para o oriente, para o lado do sul, do sol nascente, até o limite Quislote-Tabor, e estende de Daberat e sobe a Jafia. E dali vai para o oriente, para o lado do sol nascente, entre Gat-Efer e Etecazim, e chega a Rimon, Metoar, e se volta para Neá. Tá vendo? Ele coloca detalhes, bem detalhado. Esse é o nosso registro que nós devemos, assim, é o nosso registro quando nós doamos algo para alguém ou quando nós recebemos algo de alguém, para que não venhamos ter dor de cabeça amanhã ou depois, né, por alguém. E o limite se volta para o norte, para Hanatom, e termina no vale de Efitael. E Catate, Nanau, Siron, Idala, Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, de acordo com suas famílias, todas as cidades e suas aldeias. E uma coisa também importante que eu tô lembrando aqui, é bom, por que era interessante também Josué especificar o local de cada tribo, né? De cada filho de Israel. Hoje, para nós tiramos, né, uma lição, se a gente for pesquisar mais a fundo, cada região dessa, que hoje, né, está na atualidade, a gente pode conhecer uma história do povo de lá. Quem era Zebulon? Quem era Benjamim? Quem era Judá? Como era o povo de Judá? Como era o povo de Benjamim? Porque por essas escritas que nós temos, a gente observa, né, como que esse povo agia, né? Se esse povo, quem obedecia mais a Deus e quem não obedecia a Deus. Nós podemos tirar, né, desses escritos, dessas regiões onde eles estão assentados até hoje, quem são essas pessoas hoje, né? E o quanto eles são obedientes a Deus ou não. A gente pode, né, fazer um levantamento, se você tiver muito interesse, né, de fazer um levantamento mais histórico, né, dessas pessoas, dessas famílias, dessas heranças, né, você pode pesquisar, fazer uma pesquisa, pega um mapa, né, e pesquisa quem são os habitantes, como que eles agem, qual é o Deus deles hoje, que você vai conseguir, né, saber, né, mais informações históricas sobre essas famílias. E o quarto sorteio saiu para os filhos de Isacar, de acordo com a sua família. E seu limite é Gisrael, Quesulote e Sunem, Rafaraim, Sion, Anarate, Rabite, Kizion, Abis, Remete, Enganim, em Radã e Bet-Pazes. O limite se estende até Tabor, Zacima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão. 16 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos tribos de Isacar, de acordo com as suas famílias, todas as cidades e suas aldeias. Talvez você pergunta para mim assim, mas pastora, por que uma família tinha mais cidades do que a outra? Porque ali eles, como eu falei para vocês no início, né, do estudo, quem repartiu essas heranças foram por sorte. Para eles caíram essa sorte. Demais, eles não nesse quesito aqui, Josué não estava observando quem tinha mais, a família que era maior ou a família que era menor. Aqui, Josué pegou todas as cidades que tinham e pegou todos os que ainda não tinham recebido herança e fez o sorteio daquilo. Então,
Por isso que umas tribos estão com mais cidades, outras tribos estão com menos cidades. Talvez você fala, é justo isso? Talvez aquelas cidades, eu penso, né, não sei, porque o Josué era muito cuidadoso, eu penso que eram todas do mesmo tamanho, a localização geográfica era, né, poderia ser do mesmo tamanho, mas só que umas tinham mais cidades já construídas, mais aldeias construídas, mais vilas construídas, e outras não. Então eles tinham que explorar essa cidade. Por isso que uns têm mais cidade maior, mais cidades, e outros têm menos cidades. Porque eu creio que o tamanho da Terra era a mesma proporção, porque ele até, né, limitou, bem limitado, para você ter uma noção. Aqui ele deixa bem claro os limites, né, de cada uma da herança dos filhos de Israel. Mas vamos continuar. E o quinto sorteio saiu para a tribo de Asser, de acordo com suas famílias. Seu limite é Ercate, Rali, Betem, Aquizaf, Alamaleque, Amade, Mizal. E estende para o ocidente até o Carmelo, Essior, Libnat. E se volta para o sol nascente de Bet-Dagon e chega a Zebulon e ao vale de Ifitael para o norte, até Bet-Emeque e Neiel. Se estende pela esquerda até Cabu. E Hebron, Reob, Ramon, Caná, até a grande Sidom. E o limite da cidade, e o limite se volta para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro. E o limite se volta para Osã e termina no mar de Milabe até Aquizebe. E Umá, Afeca, Reob, 22 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Assé, de acordo com suas famílias, e todas as cidades e suas aldeias. Observa que aqui Assé já pegou bastante cidade, né? 21 cidades. Então, aquela região ali, como eu falei para vocês, gente, é para o sorteio. Então, aquela região que Assé pegou já estava, né? Formada, né? As cidades. 21 cidades já tinha, né? Fora as aldeias, né? E as vilas que também, né? Então, a gente observa que uns foram mais sortudos do que o outro nesse sentido de ter cidade pronta. Os outros ainda tiveram que desvendar as cidades. Aí, aqui, ó. E o sexto sorteio saiu para os filhos de Naphtali, de acordo com suas famílias. E seu limite vai desde Elefe e do carvalho de Zananim e Adame, Nequebe, Jabinel, até Lacum e termina no Jordão. E o limite se volta para o ocidente até Asnote, Tabor, e dali vai a Rucoque. Atinge o sul de Zebulon e Asser do lado do oriente, e a Judá ao oriente do Jordão. Essas são as cidades fortificadas: Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kinerete, Adama, Ramã, Azor, Quedes, Edrei, em Razor, Iron, Bigdal-El, Horém, Bet-Anat, Bet-Semes, 19 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Naphtali, de acordo com suas cidades, famílias, e as suas cidades e suas aldeias. O sétimo sorteio saiu para a tribo de Dan, de acordo com as suas famílias. O limite de sua herança é Zoram, Estaol, Irsemes e Salabim, Aijolon, Itla, Elon, Timnate, Ecrom, e Euteque, Gibeton, Balate, Jeude, Bet-Beraque, Gat-Rimon e Mejarcon e Racon, com o território defronte de Jope. E ali termina o limite dos filhos de Dan. E os filhos de Dan foram e lutaram contra
Lecém, e a tomaram e a mataram à espada, e se apossaram dela e moraram nela, e deram a Lesem o nome de Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Aqui a gente observa que Dan, o sorteio, né, que caiu para Dan, eram cidades fortificadas. Então eles teriam que guerrear contra essas cidades para tomar. E eles conseguiram, né? E eles mudaram o nome da cidade, né? Colocaram o nome de Dan. Esta é a herança dos filhos de Dan, de acordo com suas famílias, todas as cidades e suas aldeias. E eles terminaram a divisão da terra em herança de acordo com seus limites, e os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, a herança no meio deles. De acordo com a ordem do Senhor, lhe deram a cidade que pediu. Tinate-Sera, na montanha de Efraim, e ele construiu a cidade e morou nela. Esta é a herança que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e os chefes das casas paternas das tribos dos filhos de Israel repartiram a herança por sorteio em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda da congregação, e eles terminaram a divisão da terra. Então aqui a gente termina, né, esse estudo por hoje, o capítulo 19, nós iremos para o capítulo 20. Então, se você tiver curiosidade para conhecer, né, porque hoje muitas cidades aqui já foram mudadas o nome, e talvez nem é mais esses locais onde, né, essas cidades foram, porque muita coisa já mudou, porque houve muitas guerras, né, então uns tomaram as cidades, mas assim, você pode ter uma noção, né, quem são os moradores, se você tiver uma noção, eu quero saber quem são, né, o povo de Benjamim, quem são, então você pode procurar, tentar, né, encontrar essas cidades ali, e para você saber quem são esses povos hoje. Muita coisa mudou? Com certeza. Mudaram muito, né? Eu creio que talvez nem são mais esses povos que estão lá, dentro dessas cidades. Porque a Bíblia fala que ele repartiu, né? Que o povo de Israel, ele se estendeu a todas as nações. Então, onde você vai, tem, né, o povo de Israel ali se espalhado. Então, quem é quem, a gente... É meio complicado você hoje, né, querer fazer um estudo tão minucioso para chegar a esse resultado, um resultado mais célere, né? Então eu creio que é até um pouco assim impossível, porque nem tudo tem registro, porque muitas coisas, as guerras queimam tudo, né? Elas destroem tudo. Por isso que nós, muitas das vezes, é difícil até para as pessoas, para os historiadores, vierem a entender algo, porque a própria guerra, né, ela destrói muitas coisas. Você mesmo vê aonde você mora, casas que já foram, né, destruídas, cidades que já foram destruídas por causa de inundação. Quando não é guerra, é inundação, é terremoto, né, alguma coisa acontece, né, as cidades, agora mesmo lá, nós estamos vendo lá nos Estados Unidos que a cidade inteira pegou fogo, né. Então aquilo ali ficou só o quê? Vai ficar só lembrança. Então daqui a 100 anos vamos encontrar o quê? Alguns achados arqueológicos, né, vai ser encontrado lá nessa região, porque a região por si só, ela acabou, né, acabou em fogo. Então as pessoas que moravam lá, se não tiver um registro, né, bem registrado, vai ter registro, mas só dos grandes, né, dos poderosos, dos grandes, porque lá morava muita gente. Então, dentre esses que moravam lá, tem aqueles grandes e poderosos. Pode ser que, né, a história começa a escrever a vida deles lá, né, o nome deles lá. Então, por isso que eu falo para vocês, nem sempre a gente vai conseguir encontrar direito perfeito, né, hoje lá nessas cidades. Então, irmãos, termino por aqui esse capítulo, né, 18 e 19 do livro de Josué. Aprendemos com ele? Sim, aprendemos muitas coisas. E nós estamos, né, esse livro de Josué tem 24 capítulos e nós já estamos entrando no capítulo 20. Nós já lemos o 18 e 19, já estamos entrando, então só tem mais 4 capítulos pela frente para nós terminarmos o livro de Josué. Aí a gente vai para o livro de Juízes, também um livro importante. Mas cada dia a gente aprende um pouquinho, né, com Deus, e Deus vai nos orientando, passando para nós as
coisas, né, que nós temos que obedecer aqui na Terra para que nós possamos nos dar bem. Então, termino por aqui. Convido você para se inscrever nesse canal se você não é inscrito, porque aqui é bênção pura, irmão. Todo dia é uma coisa nova, uma coisa que a gente aprende, que Deus está passando para nós. Compartilha, se inscreva no canal. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui abaixo. Pode fazer alguma pergunta para mim, alguma coisa, se eu puder responder, se eu souber responder, claro, eu vou responder, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.